uma aula de arte e para nossa aula de hoje vou precisar que você separe lá os lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, canetinha, o que você tiver para colorir. Vou precisar que você procure uma tesoura, de preferência sem ponta, cola também, se você tiver, o caderno de desenho ou as folhas que você tiver para desenhar. E vou pedir para você separar em encartes de mercado, revistas, qualquer coisa que você tenha. Geralmente a gente tem algumas dessas coisas guardadas em casa. Se não tiver, não tem problema nenhum, nós vamos fazer a atividade do mesmo jeito. Mas se você tiver, vai ficar mais interessante. Então separa aí o seu material que a gente já vai começar a nossa aula.
Professora Déia, lembra da nossa história da semana passada, o Abrindo Caminho? Lembro, claro. Então, quem será que hoje em dia está abrindo caminhos aí na história, na arte? Será que tem alguém? Com certeza. E são pessoas bem jovens, inclusive. Vamos conhecer algumas Vamos hoje, então? conhecer. Aham. Então, a primeira que eu me lembrei quando a gente pensou nessa história do Abrindo Caminho foi a Malala. A Malala é um nome bem importante e eu acredito que as crianças já tenham escutado sobre ela. Com certeza. Já escutaram sobre a Malala. Inclusive, faz pouco tempo que foi anunciado o casamento dela esse ano. Verdade. Ela se casou e o mundo inteiro assistiu, porque ela é uma figura muito importante, porque ela abriu um caminho muito importante para as meninas, principalmente. A história da Malala começa no país que ela nasceu, que é o Paquistão. O Paquistão é um país muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. As tradições, a cultura, tem uma coisa muito diferente lá. E lá, as meninas, elas não são incentivadas a estudar. E a Malala, por sua vez, ela muito queria aprender, ela queria estudar, queria ir para a escola, enfim. Assim como muitas outras meninas que moravam lá. Então, ela fazia um movimento para as meninas terem o direito de irem para a escola. E na verdade, essas meninas eram proibidas de ir para a escola, mesmo que elas quisessem, mesmo que os pais aceitassem e quisessem que elas frequentassem a escola. Diferente da gente aqui. Olha, tem dias que a gente está até com preguiça de levantar e ir para a escola, né? Agora imagina você querer ir para a escola e você não poder. E essa era a realidade da Malala e ainda é a realidade de muitas meninas. Pois a Malala foi tão teimosa nisso, insistiu tanto nessa ideia de que ela queria estudar, que certo dia ela estava a caminho da escola, ela e outras meninas, e o carro que elas estavam foi metralhado, foi atingido por muitos tiros. A própria Malala recebeu um tiro no rosto, que ele entrou aqui pelo rosto dela, e ela ficou entre a vida e a morte por muito tempo. Mas felizmente ela sobreviveu e tá aí no mundo agora atuando e falando e usando a voz dela para levantar essa bandeira da educação, essa bandeira dos direitos das meninas e das mulheres de estudar e ter uma educação digna para o futuro. Isso, então, olha quanta coisa a Malala nos ensina. Ela ganhou, inclusive, ela é a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que ele é dado só para pessoas que são muito, muito importantes para o mundo e que promovem ações muito pontuais, muito importantes e que mudam o mundo de alguma forma. Esse é um prêmio um reconhecimento, né, pelas coisas boas, Reconhecimento. porque ela, então, de fato, ela abriu caminhos, né? Ela sonhou, ela quis alguma coisa, está ainda abrindo caminhos e está ainda lutando por esses direitos das meninas estudarem. Pertinho dali do país Paquistão, onde ela nasceu, existe um outro país que se chama Afeganistão, que também está passando por um momento muito complicado, muito difícil na história. Mas adivinha, também tem pessoas lá abrindo caminhos e abrindo caminhos através da arte. Porque é justamente a arte que está sendo proibida de existir nesse país. E todo tipo de arte, música, dança, teatro, artes plásticas. Então ninguém pode promover a arte nesse lugar. Eles estão exterminando, acabando com a arte. E adivinha? Novamente, meninas que são jovens estão enfrentando essa situação e falando para o mundo que isso precisa mudar. E para fazer isso, essa artista tão jovem também, ela faz nos muros, pinta nas ruínas que foram destruídas pelas bombas, pelos tiros que acontecem lá durante a guerra. Ela faz muros lindos, representando a força da mulher e exaltando essa luta que a mulher precisa ter. Ali o problema, né, nesse país agora é justamente que ele está sendo governado por um grupo de pessoas que não acredita na arte, que não acredita na educação. Que justamente a ideia deles é sufocar as vozes das pessoas para que elas não se expressem e obedeçam o sistema que eles estão promovendo. Isso, a arte, ela tem que ser proibida nesse país. Eles não querem arte, nem dança, nem música, nem teatro, nem artes visuais, artes plásticas. E a Shamsia, ela fica fazendo exatamente o movimento contrário. Ela está despertando o mundo para valorizar
a arte nesse país, para ajudá-los a sobreviver a essa fase que eles estão passando. E é aí que a arte dela ganha força, né? É Isso. justamente ela usar esses espaços que estão lá muito destruídos, ela colocar cor, ela coloca vida, e sempre ela está representando, como nas imagens que vocês estão vendo, ela sempre representa a figura da mulher. Ali vocês estão vendo então a figura da própria artista, né? Se mostrando ali na foto. Isso. E todas as imagens que ela coloca, então, é uma figura feminina, né? Com a característica lá das mulheres lá do Afeganistão. Elas já usam esses trajes, né? Elas cobrem a cabeça, elas usam um lenço na cabeça, porque é a tradição da religião, enfim, do lugar onde elas moram. A túnica longa também, que é traje típico lá do Afeganistão. Mas todas as imagens que ela traz, né, nesses grafites, ela sempre vai trazer algum instrumento musical, alguma coisa assim que tem a ver com arte, com música, com o sonhar. É muito bonito. Com a dança e tudo assim, em meio ao caos, que é tudo preto, tudo cinza, tudo quebrado, aparece uma figura que tem cor, que tem vida, que ainda acredita que pode mudar o mundo. É muito bonito o trabalho dela. E também tem outras mulheres lá do Afeganistão que não estão morando lá no Afeganistão agora, justamente por conta dessa proibição, mas que estão aí em outros lugares do mundo promovendo então a arte, promovendo a cultura de uma forma diferente. Como é o caso da Sara Karimi, que é uma cineasta. Você conhece alguém que faz cinema, que faz filmes? Pois lá no Afeganistão isso é muito raro, mas a Sara é a primeira cineasta mulher, a primeira cineasta a cuidar da organização de cinema lá do Afeganistão, que agora está fechada, né, por conta desse governo que está acontecendo lá, mas ela está morando em outro país e continua produzindo e continua usando a voz, né, continua usando a arte, que é a arte do cinema, para mostrar tudo, a cultura afegã e as coisas que acontecem no mundo. E ela é bem jovem também, ela tem apenas 36 anos. E ela teve que sair correndo, fugida do país dela, assim, de uma hora para outra. Ela só teve tempo de passar em casa, pegar algumas coisas, alguns pertences, pegar a família dela e conseguir fugir. E só conseguiu fugir porque ela tinha contatos, ela fez a formação em outros países e eles ajudaram ela a sair de lá. Mas ela não parou. O que ela faz para mudar o mundo? Ela está através do cinema, através dos filmes que ela produz e que ela vai produzir ainda, ela conta a história de pessoas reais, enquanto acontece todo esse conflito que está tirando muitas vidas, que está deixando o país e as pessoas oprimidas, tristes, com fome, sozinhas. É uma situação bem grave e através da arte, que é o cinema, ela está mostrando para o mundo como que isso acontece. E uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabiam, crianças, mas existe então a faculdade de cinema. Isso. De repente, aí, algum de vocês se interessa por essa área, né? Que é uma área incrível, dá para estudar cinema. A própria Sara, ela é pós-doutorada em cinema, ela desenvolveu toda a carreira dela de estudos para o cinema e é um curso possível que nós temos aqui no Brasil também. E quem sabe aí onde vocês não viram um grande cineasta aí também para abrir caminhos no universo da arte. E aqui em Curitiba temos faculdades de cinema. Então, assim, é só a gente procurar. Não é tão longe assim, não é tão distante. Puxa, eu vou ter que sair do meu país. Não, você não precisa nem sair da sua cidade. E para trabalhar com cinema podem ser feitos filmes longos, filmes curtos, filmes de animação, enfim. É uma infinidade de possibilidades que existem aí. E você pode ser diretor, você pode ser o produtor, você pode ser, sabe, tem várias funções dentro da categoria cinema que você pode desenvolver uma especialidade, uma especialização. É muito legal, né? É um campo assim muito legal de trabalhar. Eu até gostaria de um dia fazer um curso quem sabe, mas não tem que sonhar? Tem que né? sonhar, Nós temos que sonhar. Claro. Então, por falar em sonhar e por falar aqui em Curitiba, a gente está chegando aqui pro Brasil, né? A gente já veio assim, estamos lá do outro lado do mundo, mas vamos ver quem é que abre caminho aqui no Brasil. E eu me lembrei de um artista que é fera, falando em grafite, falando em abrir caminhos e falar dessa diversidade de pessoas. Eu lembrei do Cobra. O Cobra. O Cobra é muito cobra no que ele faz, né, professora Thaís? Ele é um artista fantástico. E também é esse tipo de pessoa que usa a arte para expressar
o que ele pensa, o que ele sente, para lutar pelos direitos das pessoas, e ele faz isso de uma maneira muito incrível. Isso. Ele luta muito pela disseminação de uma cultura de paz pelo mundo. Então, através das produções dele, nos muros, nos prédios, em tudo onde ele coloca a mão e produz uma arte, ele está pensando nisso. Então, olha como é importante. E ele está aqui, ele é do Brasil, ele é nosso, sabe? Nosso representante mundial dessa arte maravilhosa. E os trabalhos dele ilustram assim muitos lugares, né? Inclusive Isso. Rio de Janeiro tem muitos trabalhos dele, São Paulo também tem. Enfim, ele é um artista que está se projetando aí no mundo todo. E para vocês terem uma ideia aí do tipo de trabalho que ele faz, da imensidão, né, dos trabalhos que ele faz, então ele faz grandes grafites nas ruas. Isso. E todos esses grafites ele está retratando então pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes lugares. Ele sempre valoriza muito essa questão da igualdade entre as pessoas, do respeito às pessoas de diferentes religiões, de diferentes cores, de diferentes pensamentos. Ele é muito importante nesse sentido. É a diversidade de gentes, de pessoas, de culturas. Então, e toda essa representatividade. Ele acredita, assim como nós, que todo mundo tem alguma coisa muito importante para compartilhar com o outro. E todos têm uma cultura própria da sua família, do seu país, que é muito importante fazer essa troca. E a gente precisa respeitar isso. E o Cobra nos lembra isso nas obras de arte. Com a arte dele, ele passa isso. E é justamente esse colorido, né? Ainda bem que nós somos todos diferentes, porque esse colorido é que dá graça ao mundo, Sim, né? imagina. E a gente aprender com essas diferenças e saber aprender com essas diferenças é que vai transformar esse mundo num lugar melhor. Isso. Ali nas imagens vocês estão vendo então alguns retratos que o Cobra faz, né? Esse colorido ali já é característico do trabalho dele, então é marca registrada. E ali vocês estão vendo assim algumas crianças ali, né, na imagem no meio. Tem um detalhe na última imagem ali, que são as crianças aí, né, nesse período de pandemia, né, então elas estão usando máscaras, e como é que cada uma delas lida e traz aí um pouco da sua religiosidade nesse período tão difícil que a gente passou. Isso. Então, agora, professora Déia, inspirado aí nessas grandes personalidades que abriram caminho, a gente vai sonhar um pouquinho também. Então agora chegou a hora de você pegar os materiais que a gente já pediu para você separar. Pega lá as suas folhas que você separou, ou o caderno de desenho, enfim, os encartes que você separou também. A gente vai imaginar agora que essa folha que você tem aí na sua mão, essa folha de sulfite ou o seu caderno, é um muro em miniatura. É um mini muro, pequenininho. Imagine lá como se você fosse fazer um projeto para um muro grande, que seria o muro do Cobra lá, por exemplo. E o que você quer mostrar, qual que é a sua mensagem para o mundo de hoje? Só que aqui é legal que a gente vai usar uma técnica diferente, a gente vai usar uma técnica mista. Se você tiver lá os encartes de revista, de mercado, separe imagens que você acha muito interessante. Por exemplo, essa aqui eu achei muito bonita, que é uma caixinha de chá. Então veja que fica muito legal, né? A gente pode, de repente, colocar aqui uma interferência junto com um desenho que eu posso fazer. Aqui eu achei uma outra ideia, uma outra imagem, que é uma câmera de filmagem antiga, de um outro encarte que eu achei, e eu posso usar também. E assim, eu só comecei uma pesquisa. Vejam aí o que você tem na sua casa, de materiais, de imagens que você gosta, separe e recorte para você fazer no seu desenho. A ideia aqui, então, é você fazer o desenho de alguma coisa que você quer expressar e, ao mesmo tempo, você colocar essas interferências, você colar essas formas aí, fazendo uma grande brincadeira de imagens, uma composição de imagens. E, na verdade, não precisa ser um recorte e o resto do desenho. Você vai compor do jeito que você achar melhor. Podem ter vários recortes e várias interferências de desenho. Então, é você que vai criar esse muro, esse mural, essa produção, do jeito que você imaginar. E se você, por acaso, não conseguiu nenhum material, então capricha no desenho e capricha na ideia que você quer passar aí no seu trabalho. Vamos trabalhar? Então, vamos lá.
Conseguiram, crianças? Se não conseguiram terminar agora, não tem problema, mas eu tenho certeza aí que se você começa a brincar disso, a ideia vai fluindo, vão aparecendo as imagens, você vai colando, desenhando. É uma brincadeira que não tem fim. Não tem. Depois você faz o primeiro, você quer fazer um monte. Exatamente. Mas sabe, professora Déia, que eu me lembrei que tem outras pessoas, e como você falou, bem jovens, que estão abrindo caminho aí também no ramo da música e da literatura também, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E quando você fala isso, só me vem na cabeça um nome. Um nome? Isso. Será que é o mesmo que eu tô pensando? O Emicida. O Emicida, isso mesmo. O Emicida, na verdade, o nome dele verdadeiro é Leandro, né? Leandro Roque de Oliveira. E ele usa esse nome Emicida como nome artístico, mas ele vem aí desde criancinha atuando no mundo da música. Isso, ele é um rapper. Ele é rapper e ele é produtor também musical, e é musical brasileiro. E é conhecido pelas suas rimas de improviso. Que é a característica do rap, né? Mais uma coisa interessante nessas letras, nessas rimas, é que são letras antirracismo. Ou seja, ele faz música e rimas que lembram as pessoas sobre o respeito às raças em geral. Mas o que eu acho bem interessante do trabalho dele, e me faz lembrar coisas que a gente já conversou com as crianças, desses artistas que pegam coisas do dia a dia, coisas da vida e transformam em arte, transformam em vida. O Emicida faz isso muito bem. Ele, de repente, ele tá ali na letra falando uma coisa, dizendo uma forma muito culta, e de repente ele coloca uma forma super do dia a dia de falar, e ele vai misturando esses mundos de uma maneira incrível, é sensacional. Inclusive, esse rapper fez um livro maravilhoso. Ele fez, é verdade. Inclusive esse livro surgiu, olha só, porque ele é uma pessoa muito ligada com a natureza, ele gosta de plantas, ele tem lá hortas e tudo mais na casa dele. E um dia ele estava com a filha dele, e a filha dele de 5 anos, se não me engano, e eles estavam colhendo amoras. E nesse colher amoras, eles viram uma amora muito escura, muito pretinha. Isso. E nisso ele falou pra ela, eu não vou contar o que ele falou pra ela, nós vamos conhecer a história e depois de conta. E agora vocês vão conhecer o livro que o Emicida fez, Amoras. Ele foi ilustrado pelo Aldo Fabrini, é da Companhia das Letrinhas. E aqui atrás, olha só, aqui é o Aldo Fabrini, ele fez um autorretrato dele, e ali é o Emicida, desenhado pelo Aldo Fabrini. Olha que delícia de desenho. Vamos ouvir a história então? Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem Obatalá, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com os olhos de jabuticaba e os cabelos de nuvem. Vou espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces. Pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina? Forte como um lutador no ringue. E gentil como Martin Luther King. Ela apanha amoras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria: nada foi em vão. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto ao brincar com as frutinhas,
com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse: Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também. E assim, essa história acabou, gente. Mas a nossa história apenas começou. Ah, professora Déia, que delícia de história. Delícia de ver que uma cena do dia a dia, uma cena de pai e filha virou tanta poesia. Quem nunca foi embaixo no pé de amora e comeu amoras bem pretinhas, bem docinhas, com sua família, com seus amigos, até sozinho? Quem? De ficar com o dentinho roxo, de ficar com a língua toda pintada, a boca e as roupas manchadas. É. Mas assim, muito bacana que nessa história, então, é essa ideia de representatividade, né? Que a filha dele se identificou e ficou se achando muito feliz, né? Por ser pretinha também, e tão doce como uma amora. E que lindo aparecer durante a história personagens que também mudaram o mundo. Que abriram caminhos. Como Martin Luther King e o Zumbi dos Palmares, que foi assim uma figura emblemática na história de lutas pelos direitos das pessoas negras. Isso. Então, gente, agora é com vocês. Vocês agora precisam perceber a história que existe na sua família, existe na sua cultura e valorizar, porque aqueles que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, são eles que são responsáveis por toda a nossa história. E nós somos quem somos hoje graças a eles. Graças às pessoas que vieram antes da gente, né? A nossa história, nossos ancestrais, isso é muito interessante. Esse livro das Amoras, ele parece tão simples, né? Tão comum, mas olha a força que ele tem. É justamente essa força da ancestralidade, de quem veio antes e que trouxe agora essa força para Estela, que é a filha do Emicida. Bom, a gente se despede agora, né? Isso. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês conheçam mais, pesquisem mais sobre Emicida, sobre outros personagens que apareceram aqui na história, na nossa aula. E até a próxima! Até a próxima!